existe reencarnação, o que está por trás desta doutrina? De onde vem essa doutrina? É verdade que os judeus acreditam em reencarnação? É possível que o homem nasça várias vezes e chegue a um estágio de perfeição, como prega a reencarnação? Reencarnação é compatível com ressurreição? Rosh Ezra. Embora, amado telespectador, muitas pessoas acreditem que o judaísmo conceba, né, como algumas pessoas têm dito por aí, que a religião judaica conceba a reencarnação como uma de suas doutrinas, isto não é verdade. É verdade, sim, que muitos grupos, alguns grupos judaicos da atualidade e muitos grupos da antiguidade concebiam essa ideia, até porque houve um certo grau de influência nesses grupos especificamente dos lugares onde o povo judeu viveu, na Babilônia, no período persa, da própria filosofia grega. Filosofia grega, exatamente. Né? Agora, isso faz parte vamos dizer assim, do cerne e da coluna vertebral da religião judaica? Não. Faz parte, sim, da coluna vertebral da religião judaica o 13º princípio do judaísmo, que, formulado por Rambam, Rabi Moshe Ben Maimon, conhecido como Maimônides, que nos diz o seguinte: eu creio, com fé completa, que haverá ressurreição dos mortos quando for do agrado do Criador. Bendito seja o seu nome e exalçada a sua lembrança para todo sempre. Maimônides detectou, então, Rosh Hashanah, 13 princípios que conferem com a fé judaica de todos os judeus da terra têm esses 13 princípios como base. E esses princípios não incluem a reencarnação. Ressurreição, está bem claro aí. É ressurreição. 13º princípio do judaísmo, a ressurreição, que não é a mesma coisa que reencarnação, em nenhum momento. Vamos tentar entender então. Ressurreição, o que significa ressurreição? O morto reviver, ressuscitar. Isso é ressurreição. A palavra do Eterno nos fala em vários lugares a respeito de ressurreição. Nós mesmos explicamos há pouco a respeito do tempo de recompensa dos santos, que está em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, que diz assim: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então veja bem, há um tempo em que as pessoas vão receber a recompensa. Exato. E essa recompensa, na palavra do Eterno, é a ressurreição. Exato. É voltar a viver. Não é? Exatamente. Então nós temos, nos escritos da Brit Hadashah, um esclarecimento que diz de duas ressurreições. A primeira ressurreição, quando o Mashiach voltar para estabelecer o seu reino milenar de transição da terra, a ressurreição dos santos, daqueles que fizeram a vontade de Hashem, nosso Deus. E esses estarão aqui sobre a face da terra e reinarão aqui durante 1000 anos. 1000 anos depois, nós temos então o juízo final, e para esse juízo final, nós teremos a ressurreição dos demais mortos, ou seja, dos ímpios. Exatamente. Daqueles que não fizeram a vontade do Eterno, depois dos 1000 anos do reinado. Eles ressuscitam para serem julgados. Então, as Escrituras Sagradas falam de ressurreição. A ideia de que o judaísmo, em geral, crê em reencarnação é falsa. Porque um ou outro, algumas correntes criam, não significa que esse é um conceito judaico. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então nós vamos ver
as coisas, nós costumamos analisar o seguinte, que os homens procuraram dificultar as coisas. Por exemplo, o estado do homem após a morte. Não é? Criou-se então aí, a partir da crença dos egípcios, da crença babilônica, da crença dos gregos, que quando o homem morre, na verdade morre só o corpo. O corpo vai para o pó da terra, mas uma outra entidade sobrevive, continua viva. E até na linguagem dos filósofos gregos, é esse o momento que o homem passa a viver. É o momento em que ele se liberta da prisão corporal. E aí então é que ele passa a viver verdadeiramente a vida. Exatamente. Quer dizer, isso é falso, né? Isso é um conceito pagão que acabou se introduzindo na religião, né? Existe toda uma carga de paganismo na religião cristã que defende isso, que o homem é dual, que quando ele morre, o corpo vai para a sepultura, mas um outro ser sobrevive. Exato. E supostamente vai para um paraíso, que aqui determina o seio de Abraão, tomando por base uma parábola. Exatamente. Que parábola é parábola, não serve de base, né? Não é verdade, literal. Ou alguns acreditam que essa entidade que sai do ser vivo fica por aí, né? O que dá margem à crença espírita. Que é apenando, né? Pagando os supostos pecados que impedem ela de ir para esse paraíso e até, em alguns casos, reencarnar. Né? Então eu quero dizer o seguinte, que as pessoas procuram dificultar as coisas não são nada assim. Nós vamos oportunamente explicar com mais detalhes o que acontece com o morto. Mas uma das crenças também tremendas que colaboram para essa ideia da reencarnação é a crença da imortalidade da alma. Ou seja, que o homem é imortal, que o homem nunca morre. Então, morreu, foi só o corpo. Né? Ele continua vivo. Através da sua suposta alma. Agora vai. Suposta alma. Mas são detalhes, nós não vamos hoje entrar em detalhes aqui de alma, espírito, Exatamente, porque isso claro, demandaria muito tempo. Né? Mas basicamente é isso, que quando a pessoa morre, uma coisa continua viva, ou seja, o homem é imortal. Exato. E eu gostaria de ler em Gênesis, no capítulo 3, versículo 22 a 24, que nós temos um esclarecimento muito importante. Vamos ver se para Deus, para Hashem, o homem é imortal. E o Eterno, Deus, disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. Agora, talvez ele estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. O 23, por favor. E o Eterno Deus enviou-o do jardim do Éden, de onde havia sido tomado, para cultivar a terra, e expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins com uma lâmina flamejante de espada que se volvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quer dizer, qual foi a preocupação de Hashem quando ele viu que o homem havia pecado? O homem pecou. Agora o homem sabe o bem e o mal como nós. Qual foi a preocupação de Hashem? Vetar o caminho do homem à árvore da vida para que ele não vivesse para sempre naquela situação de pecado. De pecador, né? Exatamente. Então Deus não quis, depois do homem pecar, Deus não quis que o homem tivesse vida eterna. Digamos o seguinte, que o homem possuía a imortalidade condicional. Exato. Não é? Então, enquanto o homem não pecasse, lá no Éden, ele teria acesso à árvore da vida e ele continuaria vivo. Tanto é que Adão viveu mais de 900 anos, 930 anos. Né? Em decorrência do quê? Da longevidade que lhe dava... Ainda adquirida pela árvore da vida. Pela árvore da vida. Quando ele pecou, Hashem expulsou ele de lá e disse para que ele não coma. A versão aqui, João Ferreira, diz assim: Ora, pois, para que não estenda sua mão
e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Exato. Então o homem, a partir dali, perdeu a imortalidade condicional. O homem é mortal. Né? Exatamente. Então, a primeira pregação da imortalidade do homem foi de Satanás. Exato. Quando ele disse para Eva, ali no princípio, que se Eva comesse daquele fruto, ela não morreria. Ele disse, certamente não morrereis. Exato. Então foi o primeiro pregador da imortalidade. Exato. Agora, o que acontece com o homem, resumidamente, a gente vai falar resumidamente, quando o homem morre? Quando o homem morre, ele dorme. Curiosamente, a palavra cemitério, de origem latina, quer dizer dormitório. Exato. Quando o homem morre, ele dorme. Ele fica inconsciente. Oportunamente, nós estaremos dando os textos que provam isso que nós estamos falando. O homem fica inconsciente no pó da terra. Não sabe o que acontece, não sabe de nada, não tem noção do tempo, está dormindo. É como quando nós dormimos. Não é? Exatamente. E ele vai aguardar o quê? O juízo. Certo? Ele vai ficar dormindo no pó da terra. Então tem algum morto por aí, fazendo coisas, ou algum morto santo, lá no seio de Abraão, no paraíso, desfrutando da vida eterna, da salvação, ou tem algum morto perturbando por aí? Não, a pessoa morreu, dormiu no pó da terra. E nem tampouco pessoas num outro hemisfério ou no céu intercedendo pelas pessoas aqui na terra. Porque vale lembrar, Rocha, que a prática da idolatria, ela vai além da idolatria. Porque além de as pessoas estarem ali muitas vezes se prostrando a um ídolo, elas estão intercedendo para pessoas que já morreram. A Torá é muito clara quanto a isso, e ela fala que ai daqueles que cultuam os mortos ou que tentam comunicar-se com os mortos. Não é possível a comunicação com os mortos. Você tocou porque eles estão mortos. Você tocou num assunto interessante, né? A Torá proíbe comunicação com os mortos. É Exato. Transgressão, quer dizer, não é uma coisa que tem apoio de Deus, embora nós entendemos que não é comunicação com o morto coisa nenhuma. Exato. Né? Porque nós temos que levar em conta. Então, o que são esses espíritos que estão por aí, vagando e perturbando? São demônios, Exato. não são mortos. São anjos caídos, espíritos caídos e não mortos. Exato. E que se passam por mortos, que se fazem passar por pessoas mortas, evidentemente narrando a vida da pessoa, porque eles conhecem, são seres espirituais, têm conhecimento dos seres que viveram e que morreram, e se passam então por mortos, né? Exato. Mas na verdade são espíritos malignos. Em alguns casos também, Rocha, muitas vezes a projeção de pessoas ansiosas por ver pessoas que já morreram e acabam isso, né? projetando imagem da sua própria consciência de pessoas que já morreram. Isso é provado cientificamente, inclusive. Então, todas essas coisas são maneiras subjetivas de tentar desviar o homem do seu verdadeiro foco, que é Deus e a sua justiça. Né? Então ele fica encontrando nessas coisas subterfúgios para explicar a sua existência. O vazio da existência do homem, de como ele vive uma vida medíocre sem a presença de Deus, ele acaba tendo que recorrer a essas coisas e se perguntando, deve ter alguma coisa além dessa vida e algum outro hemisfério melhor do que esse, já que a minha vida é terrível. É isso que acontece na maioria dos casos. E tem alguma coisa além dessa vida, sim, mas na ressurreição, quando os mortos ressuscitarem. Antes, não tem nada. Mas no próximo bloco, nós vamos falar mais especificamente da reencarnação. Continue conosco.